Olá, pessoal. Boa noite. Espero que estejam todos bem por aí, tudo sob controle, né? Por aqui tudo bem. Pessoal, vamos dar continuidade aí aos títulos de crédito emitidos pelas sociedades anônimas, tá certo? Títulos de crédito. Nós já vimos aí na aula passada, para os poucos que viram, né? Partes beneficiárias e as ações também, certo? Aí agora vamos ver aqui as debêntures. O que são debêntures? Olha aí o conceito de debênture. São títulos de crédito também, né? Conforme nós já falamos que estamos vendo os títulos de crédito emitidos pelas sociedades anônimas. Então, são títulos de crédito negociáveis que conferem direito de crédito contra a própria sociedade, nas condições que estiverem escritas nesse documento chamado debênture, certo? Então, pessoal, o que é a debênture? A debênture é quando a sociedade anônima, ela precisa obter capital para melhorar suas atividades, o capital de giro, ou para ampliar, e aí ela tem algumas opções. Ela pode, por exemplo, lançar novas ações para vendê-las e obter mais recursos, mas aí ela vai pulverizar ainda mais o seu capital, né, social, e pode até ter uma queda de ações, mas pode ter também um aumento do valor das ações se for negociada em bolsa. Aí a outra opção que a sociedade anônima tem é ir aos bancos, né? Só que juros de bancos, vocês sabem como é que é, né? Então, aí tem uma terceira opção, que é o quê? A sociedade anônima pode lançar as debêntures. São títulos de crédito que a própria sociedade anônima lança, e é como se ela chegasse e falasse assim, olha, eu estou lançando aqui esses documentos garantidos por nós mesmos, e cada documento desse vale R$ 1.000. Eu vou devolver esses R$ 1.000 daqui a 6 meses com os juros de 1% ao mês. Vocês gostariam de comprar essas debêntures? Aí as pessoas compram quantas quiserem, repassam o dinheiro para a sociedade anônima e a sociedade anônima repassa esses documentos para quem comprou. Aí, o que aconteceu? A sociedade automaticamente obteve recurso, né, que ela queria. E aí vamos supor que os juros que ela fosse pagar a um banco fosse 2% ao mês. E ela vai pagar, quem comprou as debêntures, só 1% ao mês. Quer dizer, metade, né? E vamos supor que quem comprou as debêntures, se botasse no mercado financeiro, só obteria 0,7% ou 0,5% ao mês. E a sociedade anônima está dizendo que vai pagar 1% ao mês. Então, é aquele negócio que seria bom para todo mundo, né? É assim que funciona a debênture. Quem compra passa a ser credor da sociedade anônima. No dia do vencimento, a sociedade anônima vai ter que devolver esse dinheiro atualizado conforme foi combinado no próprio documento, chamado debênture, né? Então, assim seria bom para todos os envolvidos. É para isso que funciona. É para isso que servem as debêntures. Então, olha aí, ó, elas representam um empréstimo público no sentido de empréstimo obtido junto ao público, tá? É nesse sentido aí que eu estou querendo dizer. Contratado pela companhia, que podem conter cláusulas de correção monetária, juros fixos, variável, participação nos lucros, prêmios e etc. As debêntures não representam fração do capital social. Por que as debêntures não representam fração do capital social? Será uma pergunta que eu sempre colocava na prova, né? E aí pouca gente sabia responder quando existia prova. O que são debêntures e por que não são consideradas fração do capital social? Você tinha que dar um conceito de debênture e você tinha que dizer que debênture não representa fração do capital social, porque somente as ações representam frações do capital social. Simples, a resposta é só essa. Mas você teria que saber o conceito de ações e o conceito de debêntures para responder essa pergunta. Ave Maria, professor, graças a Deus não tem essas provas, né? Né? Certo? Então, quem é debenturista vai receber esse valor aí, ó.
Olha só que esse último parágrafo é interessante. Ó. Quem tem ações de uma sociedade anônima é o quê? Sócio dela, sócio acionista. Quem tem parte beneficiária é credor eventual. Aí, quem não sabe do que se trata tem que voltar na aula passada. E quem é titular de debenture, que é o que nós estamos vendo agora, é credor efetivo e incondicional. Professor, por que efetivo e incondicional? Porque está dito lá no documento que na data tal, chova pedra, chova canivete, a sociedade anônima vai devolver esse valor pago, corrigido com juros, com correção monetária e o que mais tiver ela prometido no próprio documento, certo? Aí, para você contrapor o conceito de debenture com o conceito de partes beneficiárias, você tem que voltar lá para a aula passada ou então dar uma lida aí na apostila na parte anterior, tá certo? Que tem esse conceito aí, você vai ver que um é credor eventual e o outro, que é o que nós estamos vendo aí, o debenturista é credor incondicional, não tem dúvida, ele tem que receber o valor. E aí, então, vamos passando para o próximo título de crédito emitido, ou valor mobiliário, emitido pela sociedade anônima. Os bônus de subscrição. Vamos olhar aqui só pelo nome, pessoal, o que quer dizer isso aí, para ver se facilita para a gente não decorar tudo. Subscrição, o que significa? Subscrição significa escrever embaixo. Subscrever, né? Eu já vi gente que a pessoa, que em determinadas situações, que alguém falou, não, então, senhor, por favor, subscreva. Aí a pessoa fica, hã? Fazer o quê? Não, subscreva. Ah, sim, certo. Mas, rapaz, não, o que é mesmo, hein, subscrever? O que é mesmo, hein? Subscrever é assinar, embaixo. E bônus, pessoal? Bônus é o oposto de ônus, né? Bônus é o oposto de ônus. Cuidado na hora de digitar isso aí, que já teve aluno que digitou bônus, aliás, ônus, né? Não era bônus, não, era ônus, trocou a primeira letra por outra e ficou um negócio bem feio, viu? Num trabalho que foi entregue. Dá para imaginar aí qual foi a palavra que ficou, né? Trocando o O aí por outra letra. Bônus é um documento que dá uma vantagem, né? Por isso que se chama bônus. Então, bônus de subscrição é uma vantagem na subscrição de novas ações. Quem tem esses documentos, caso a sociedade anônima lance novas ações, quem tem esse documento vai ter o direito de comprar antes de todo mundo. E se comprar todas e não sobrar nada para mais ninguém, não sobrou, ninguém compra mais. Só comprou quem tinha os tais bônus de subscrição. Olha aí o conceito. Ó. São títulos negociáveis. Vejam que todos os títulos são negociáveis. Emitidos pelas companhias de capital autorizado, que eu vou já falar o que conferem direito de subscrever ações da companhia emissora quando e se houver futuro aumento de capital, ou seja, lançamento de novas ações. Certo? O que é uma companhia de capital autorizado? Companhia de capital autorizado é aquela que dentro do próprio estatuto dela já vem dizendo um limite em que ela pode aumentar o seu capital social por simples decisão administrativa da Assembleia Geral, sem precisar mudar os estatutos. Porque se não houvesse autorização, toda vida que a SA quiser aumentar o seu capital social, ela vai ter que atualizar o seu estatuto também. Então, vai ter que modificar o próprio estatuto. Então, tem aí o resumo para vocês do que eu acabei de falar. Ó. Conferem o direito de preferência, certo? Alguém gostaria de perguntar ou de falar alguma coisa? Se não tiver, a gente continua aí. Vamos lá. Pessoal, aqui nós finalizamos, então, os principais títulos de créditos emitidos pela sociedade anônima e pela sociedade em comandita por ações. Vimos aí os principais.
Estão todos aí nas aulas, estão todos aí na apostila também. Aí vamos aqui para o item seguinte, a forma de surgimento da sociedade anônima. Temos aí a fundação inicial. O que é essa fundação inicial? É quando não existia nada e os sócios fundadores se juntaram e resolveram criar uma sociedade nova, registrando-a na junta comercial, em todos os órgãos onde ela vai funcionar, na CVM, se ela for de capital aberto. Né? Isso aqui é a fundação inicial, quando nada dela existia. Do zero, essa sociedade foi criada. É a criação originária, é a fundação originária, certo? Agora, existem outras formas de surgimento de uma sociedade anônima consideradas não originárias? Olha aí, ó, não tem as originárias e as não originárias. Originária é aquela que começou do zero, nada existia. E não originária é o quê? É quando já existiam sociedades anônimas e houve algum movimento entre elas que deram surgimento, que deu surgimento a uma nova sociedade ou até mais de uma. São movimentos entre sociedades anônimas. Esses movimentos são aí chamados de transformação, incorporação, cisão e fusão. Acredito que vocês já tenham ouvido falar disso aí. É uma coisa simples. Vamos olhar aqui a mais simples de toda aqui, depois da originária, né, que é a da letra A, fundação inicial. Aquela que veio quando nada existia. Agora, a transformação. A transformação, por que ela não é originária? Porque já existia uma empresa que não era uma sociedade anônima, e essa empresa que não era SA, ela resolveu se transformar em SA. Está aí o nome transformação. Então, vamos supor que ela era uma limitada e ela resolveu se transformar em SA. Aí ela tem que passar por todo o processo estipulado pela lei das SAs, que é um processo longo, que é o que justamente o que nós já estudamos aí nas últimas aulas, né? É um processo longo, caro, demorado, e por isso mesmo só se adapta a grandes empresas. Então, a LTDA, limitada, se transforma em SA. Ela deixa de ser limitada e ela vai ter que cumprir todos os requisitos da lei das sociedades anônimas e poderá ter capital aberto na Bolsa de Valores ou capital fechado. Aí houve a transformação, certo? E a incorporação? Aí, pessoal, por que não é originária? Pelo conceito vocês vão entender. Na incorporação, uma sociedade que já existia incorpora outra que já existia. Por isso que não é originária. Elas derivaram de outras que já existiam. Ela não foi criada do nada. Uma sociedade incorporou a outra. A que incorpora, a incorporadora, ela se sucede, ou seja, ela recebe os direitos e as obrigações também da que foi incorporada. Então, um exemplo aí, ó, uma sociedade A que já existia, vem e compra por completo a B, ou seja, incorpora, engloba, pega por completo a B. A B desaparece e fica somente a A, maior do que o que ela era antes, porque ela agora englobou ou incorporou a B. Então, a incorporação pode ser, de uma maneira simples, entendida como uma compra total de uma sociedade por outra, de forma que a que foi comprada simplesmente será dissolvida. E a fusão? Fusão também é derivada, porque deriva de sociedades que já existiam, certo? Elas se unem ou se fundem, né, para dar origem a uma nova sociedade, e aquelas que existiam, deixa eu ver quem é que está chegando aqui, e aquelas que existiam e se fundiram, elas podem desaparecer. Olha o exemplo que tem aí na apostila. Existia uma sociedade anônima A, existia a B e a C. A B e a C se fundiram, dando origem a D. Certo? Aí a A e a B e a C desapareceram. Elas se fundiram, dando origem a uma nova sociedade, que é a D. Tá certo?
Aí, então, houve uma fusão aí dessas 3 sociedades, dando origem a uma nova empresa. Mas como a nova empresa derivou de outras que já existiam, a doutrina classifica essa criação como uma criação derivada e não originária. Certo? Cisão, pessoal. O que é cindir? Cindir é quebrar, é separar, né? Então, é o contrário da fusão. A fusão é juntar, né? Fusão é quando as coisas se derretem e se juntam, né? No caso aqui das empresas, elas se juntam. E a cisão é quando você tem uma empresa que é quebrada, é dividida. Então, é o contrário da fusão. A empresa, vamos, esse exemplo que tem aí, havendo uma cisão total da empresa que já existia. Exemplo aqui, a empresa A. Ela se divide totalmente, ao ponto de que ela se extingue e dá origem a 2 novas, a C e a D. 2 pessoas jurídicas de direito privado, sociedades anônimas empresariais, que foram criadas a partir da cisão da A. A desapareceu. Professor, às vezes a empresa desaparece, mas a marca continua, né? Exatamente. Às vezes a empresa desaparece, mas ela ela é proprietária de uma marca famosa, tá? E aí a marca, pessoal, é diferente da empresa, né? A empresa é uma atividade. Estabelecimento é o conjunto de bens usado nessa atividade. E marca é apenas um dos componentes do estabelecimento. Então, se o estabelecimento A, que aí a gente termina chamando de empresa mesmo, a verdade é essa, né? Então, se o estabelecimento A pertence a uma empresa X, a empresa A, se ela se divide em C e D, pode ser que a A tivesse uma marca muito interessante, que valesse a pena ser continuada a exploração pela C ou pela D, e aí a marca continua, mas a empresa mudou, o CNPJ é dado baixa, a empresa C e D são novas, com novo CNPJ, com novo estatuto, com novos sócios, a desaparece. Isso não impede da marca continuar, isso não impede da patente continuar. Marca indica produtos e serviços. Patente indica a proteção de invenções e modelos de utilidade. Marcas não são patenteadas, relembrando, né? Marcas são registradas. O que é patenteado? Patenteado é invenção e modelo de utilidade. Professor, eu não sei o que é isso, não. Então, volta na aula passada, nas aulas passadas, volta na apostila e complementa com livro ou com pesquisa, certo? Porque já foi falado isso aí. Aí você escuta as pessoas falarem, não, aquilo ali é uma marca patenteada. Não existe, tá, pessoal? Não existe marca patenteada. Isso é uma expressão errada. Por que não existe marca patenteada? Porque marca é uma coisa, patente é outra. Marca ela é registrada no INPI e se refere à identificação de produtos e serviços por nomes, por insígnias, por símbolos que a identifique. E patentes são requeridas e concedidas junto e pelo INPI, mas não se referem à identificação de produtos e serviços. Se referem à proteção de invenções e modelos de utilidade. Ok? Vamos para frente aí. Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Uma beleza. Os demonstrativos financeiros obrigatórios pelas sociedades anônimas. Pessoal, as sociedades anônimas têm ainda esse complicador aí, tá certo? Que traz obrigatoriamente esses demonstrativos aí. Balanço patrimonial, que vocês vão aprender a fazer, né? Demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados, que vocês deverão também aprender. Demonstrativos de resultados do exercício.
também trabalho para vocês, demonstrativo dos fluxos de caixa. E se a companhia for aberta, ainda tem a demonstração de valor adicionado por essas movimentações na Bolsa de Valores. Mas os principais aí são o A, B e o C. Os mais importantes, aliás, né? Que os contadores das empresas de contabilidade deverão fazer. Nós vamos olhar isso aqui? Não, estou só citando. Isso aqui é para vocês, futuros contadores, em algum momento do curso de Ciências Contábeis, deverão aprender a fazer isso aí, tá? Estou apenas citando porque sai do conteúdo de direito empresarial. Mas aí vocês já sabem que futuramente vai estar na mão de vocês isso aí. Ok? Aí, pessoal, falamos do surgimento da SA, originário, derivado, conceito de SA, características, títulos emitidos pela SA, e agora vamos aí para uma parte final da SA, que seria a dissolução e a liquidação, certo? Então, pessoal, a dissolução, que é se desfazer a sociedade anônima, ela sempre ocorre da seguinte forma aí, ó. Sociedade anônima se extingue das seguintes formas. Pela dissolução, seguida sempre pela liquidação e partilha, nós já explicamos isso aí em aulas anteriores, né? Aqui a sociedade anônima vai ser desfeita, vai morrer porque, por algum motivo que nós vamos ver em seguida aí, tenha levado à dissolução dela. Depois que ela é dissolvida, o patrimônio dela vai ser liquidado, ou seja, vai ser vendido, para pagar os credores públicos e privados e, se sobrar, dividir o que sobrou, partilhar entre os seus acionistas, proporcionalmente às ações que são titulares, já que as ações representam parcelas, fragmentos do capital social. Então, quem é acionista, em tese, tem direito a receber alguma coisa do patrimônio dessa sociedade anônima que foi dissolvida, né? Mas pode haver também a dissolução por esses movimentos aqui que nós falamos, ó. Quando uma sociedade é totalmente incorporada pela outra, a que foi incorporada some. Quando sociedades se fundem por completo e dão origem a uma nova, e as que se fundiram desaparecem. Quando ocorre a cisão de uma sociedade, uma cisão completa, em 2 ou 3 ou quantas forem, de forma que a que se cindiu desaparece. Aí também são formas de dissolução da sociedade anônima. Então, quando a sociedade se dissolve ou ocorre o distrato, pode se dar de várias formas aí. Tem essas classificações aí. Dissolução de pleno direito, pessoal. De pleno direito é porque já estava previsto no estatuto. Por exemplo, ela tinha um prazo certo para funcionar, o que é muito raro. Aí o prazo chegou e acabou. Ou ela era feita só para construir uma ponte. A ponte foi construída, acabou a sociedade anônima e estava previsto no próprio estatuto. Tá certo? Mas pode ser também por decisão dos próprios, da maioria dos sócios acionistas, que por votação resolve extingui-la, ou até por unipessoalidade incidental. O que é unipessoalidade? É quando todos os sócios da SA vão saindo por qualquer motivo e fica só um. Aí é incidental porque quer dizer incidental? É que foi um incidente que ocorreu no decorrer da existência da sociedade. Ela não foi criada com um sócio. Ela foi criada com vários e todos foram saindo ao ponto de ficar só um. Se houver a unipessoalidade incidental, a sociedade anônima tem que trazer mais sócios no prazo máximo de 6 meses. Se não conseguir trazer, ela vai ter que ser dissolvida porque ela não pode ficar unipessoal, já que ela é uma sociedade anônima. Pode ocorrer também a dissolução por decisão judicial. Se é por decisão judicial, significa o quê, pessoal? Deixa eu ver se alguém tecou aqui alguma coisa. Não, só a Sonali que deu boa noite. Por que por decisão judicial? O que quer dizer isso aí? O nome já está dizendo, né?
houve uma ação judicial, e dentro dessa ação judicial houve uma sentença, e essa sentença ordenou a finalização, a dissolução daquela sociedade. Quando é que isso pode acontecer? Quando ocorre a anulação da constituição da própria companhia, porque houve alguma irregularidade, não houve o respeito à lei da SA, por exemplo. Quando ocorre a irrealizabilidade do objeto social, por exemplo, a sociedade anônima produzia máquinas de escrever, datilografia, e não tem mais sentido ter datilografia, né, hoje em dia. Ou era uma sociedade que produzia determinado produto, vamos supor aí, cigarros, aí de uma hora para outra foi proibido o cigarro, a produção de cigarro no país. O objeto social dela fica irrealizável. Aí ou ela muda o objeto social dela, ou ela vai se extinguir. E se ela for extinta dessa forma aí, é porque houve uma briga na justiça, e a justiça entendeu que tem que ser extinta mesmo, porque o objeto dela não pode mais ser perseguido e realizado. Por falência. Falência, pessoal, é um processo judicial e corre na vara de falências das empresas, que leva também à dissolução da sociedade anônima. Todo o patrimônio dela vai ser dissolvido, porque ela não tem como pagar os seus credores, e o patrimônio dela vai ser liquidado, transformado em meio de pagamento líquido, justamente para pagar esses credores que tentaram receber e não conseguiram, e por conta disso, então, terminaram pedindo a falência dessa sociedade. A falência é sempre um processo que corre na justiça, certo? Pode ocorrer também a dissolução por decisão de autoridade administrativa. Aí aqui, pessoal, é a dissolução da sociedade não por ordem judicial, mas por decisão de instância administrativa, ou seja, não veio do Poder Judiciário, veio do Poder Público, mas não do Judiciário. Geralmente é do Executivo, né? Então, vamos supor que uma determinada empresa tem uma autorização para funcionar, tem alvará para funcionar, e aquele alvará se extingue pelo prazo e não consegue renovar, ou até é cassado mesmo estando dando do prazo. Se essa sociedade não conseguir a nova autorização, se ela continuar funcionando, ela vai estar irregular. Aí vai correr o risco de sofrer multas, apreensão, das suas unidades serem fechadas e assim por diante, pelo exercício irregular. Tá certo? Ocorre muito isso aí em sociedades que precisam de autorizações além das que são comuns. Por exemplo, empresas de seguros, financeiras, transporte rodoviário de bens, consórcios, vigilância e transporte de valores. Aí, por exemplo, a vigilância precisa de autorização porte de arma, né? Para os seus vigilantes, se for vigilância armada, registro das armas, treinamento, renovação desse treinamento de tanto em tanto tempo, tudo isso tem que ser feito. Caso contrário, ela vai sofrer as consequências e poderá até ser dissolvida. Supondo que a sociedade anônima se dissolveu por um desses motivos aí que nós falamos até agora, tá? Se ela se dissolveu, qual é o passo seguinte? É o mesmo da limitada, isso aqui, né, pessoal? Vai ocorrer a liquidação do seu patrimônio. Ou seja, o seu patrimônio vai ser vendido para que se arrecade o valor meio de pagamento líquido e que se quitem todas as dívidas, seja o credor público, seja o credor privado, pela ordem que existe de preferência dos credores. E aí, supondo que houve a liquidação de todos os débitos e ainda sobrou dinheiro, sobrou recurso. Aí vai para a última fase, que é a partilha, ou seja, a distribuição dos recursos que sobraram depois da liquidação das dívidas entre os sócios acionistas na proporção de ações que cada um deles tiver em seu nome. Ok?
Aqui, pessoal, finalizamos a sociedade anônima. Finalizamos a sociedade anônima. Se ninguém interrompeu, eu vou passando para frente. Finalizamos aí a sociedade anônima, e aí nós vamos ver aqui sociedade comandita por ações, que é a última, tá? É a última sociedade que nós vamos ver, porque aí vai fechar, não tem mais nenhuma a ser vista. A sociedade comandita por ações, tudo que foi falado da SA vale para a comandita por ações, por isso nós não vamos repetir tudo, né? Basta você aplicar o que foi falado sobre a SA para as comanditas por ações. Elas são regidas pela mesma lei das SAs e aplica-se tudo da SA, tudo que foi falado. Tem aí algumas diferenças. Por exemplo, os diretores da comandita por ações só podem ser acionistas. Todos os diretores têm que ser acionistas. Na sociedade anônima mesmo, o diretor pode ser acionista, pode não ser acionista. Ele pode ser só contratado como diretor, como empregado, um contrato de trabalho mesmo, sem ser acionista. Né? Os diretores têm responsabilidade subsidiária e ilimitada pelas obrigações sociais. Na sociedade anônima, a responsabilidade dos sócios é o quê? É limitada às ações que foram subscritas e integralizadas. Os diretores das comanditas por ações são chamados de comanditados. São os comandantes. Certo? O nome empresarial na comandita por ação pode ser firma razão social, que é a mesma coisa, ou pode ser denominação. Se os sócios quiserem colocar os nomes deles dentro do nome da sociedade comandita por ações, será uma razão social. Se eles quiserem botar um nome que não seja o nome dos sócios, será uma denominação. Eles é quem escolhe. E no final vão botar aí a identificação comandita por ações. Lembrando aqui, ó, nesse último parágrafo aqui, ó, está escrito aí que se for uma razão social, ou seja, se o nome utilizar o nome dos próprios sócios da comandita por ações, somente os diretores podem botar os seus nomes civis dentro da razão social. Os sócios que não são diretores vão constar no contrato, no estatuto, mas não vão constar no nome da comandita por ações. E aí, como o nome deles não vai constar lá, vai ter que ter justamente essa sigla aqui, ó, e companhia. Significa dizer que além daqueles sócios que estão citados na razão social, ainda tem outros sócios que não aparecem no nome da empresa, mas são sócios e estão listados dentro do estatuto, ou então são titulares de ações que estão aí circulando pelo mercado. Olha aí um exemplo de razão social. J. Silveira, A. Silveira e companhia comandita por ações. Aqui é uma razão social, formada pelo nome do João Silveira e do Antônio Silveira, e aí tem outros sócios que não apareceram aqui no nome e que não são diretores e que o nome estará ou no estatuto ou eles estará no estatuto da sociedade anônima, certo? Aqui nós finalizamos todas as sociedades a serem vistas nesse conteúdo de direito empresarial, tá? Pessoal, para finalizar a matéria da primeira prova, da segunda avaliação, só falta esse item 3.6, bem curtinho. E aí, ó, a gente já vai entrar aqui na matéria da próxima avaliação. Ó. Essa unidade 4, contratos mercantis empresariais, será já a terceira e o conteúdo da terceira e última unidade. Certo? Então, como o nosso conteúdo está indo tranquilo aí, a aula já está com um tempo aí razoável, não vou alongar, porque
tem aulas lá que tem uma visualização. Não sei como é que... Deixa para lá, né? Vamos para frente. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação? Porque eu vou finalizar a aula aqui, quanto ao que foi visto hoje, e esse conteúdo aqui, ó, 3.6, vai ficar para a aula gravada da quinta-feira. Alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Não, tudo ok, professor. Tudo em ordem. Ok, então. Assim que o YouTube conseguir passar o vídeo para mim, eu conseguir fazer o upload para vocês, provavelmente só amanhã, aí já mando o link no grupo de WhatsApp, tá certo? E aí estou aí disponível se vocês precisarem de mim aí pelos canais que vocês já sabem. Então, finalizando aqui, agradeço a vocês a atenção e aí uma boa semana para vocês. Finalizando a aula, boa noite. Até mais.